Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine seu dia. Hoje, a nossa leitura será em Números, capítulo 32. Vamos lá? E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninrá, e Esbom, e Leale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para o gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos, em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel? Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote,
e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades da terra ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram Adbom, e Atarote, e Aroer, e Atarotefã, Sofã, e Javer, e Jogi-Beá, e Bet-Ninrá e Bet-Harã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Elealê e Quiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibmá, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram. E daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Ravote Jair. E foi Nobá, e tomou a Quenate, com as suas aldeias, e chamou-a Lobá, segundo o seu próprio nome. Amém? Vamos lá de reflexão? Importante essa. Você já percebeu como é fácil querer a bênção sem cumprir a missão? Pois é. Em Números capítulo 32, duas tribos querem ficar do outro lado do rio. A terra era boa, mas ainda havia uma batalha pela frente. Moisés lembra: primeiro, cumpram a sua responsabilidade. A mensagem é simples e forte. Não busque apenas conforto. Termine aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Propósito vem antes da comodidade. Tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu vou cumprir minha missão. E envia para alguém que precisa permanecer fiel até o fim. Tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz. Até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.